Deus quer homens de valor, homens de coragem, amor e compaixão, que tenham lealdade, homens de oração. Olá, meu querido irmão, amigo, homem do caminho. Graças a Deus estamos mais uma vez juntos neste programa do YouTube, o programa da comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Somos então os homens do caminho do Senhor Jesus Cristo. E queremos mais uma vez então juntos aprendermos da palavra do nosso Senhor, do nosso Mestre, daquele que se entregou por nós para que pudéssemos ter vida abundante nele mesmo. Eu dou graças a Deus pela sua vida, pela sua assistência, por você compartilhar esses vídeos, por você deixar todo esse apoio que tem dado. Eu louvo ao Senhor e agradeço imensamente a você, desejando todas as coisas boas ao seu coração, à sua vida, à sua família e, em especial, à sua vida espiritual. Amém? Bom, eu gostaria de compartilhar com você, meu irmão, um texto da Palavra de Deus que está lá em Filipenses, capítulo 3, e ele é de 1 a 14, que eu gostaria de ler, mas nós não temos tanto tempo. Eu vou ler apenas os últimos versículos, que diz assim: Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Bem, meus irmãos, só por esse texto, só por esta leitura da palavra, nós teríamos muitas coisas a dizer, ou mesmo dizer o seguinte, que o próprio texto nos coloca no coração uma mensagem tremenda, maravilhosa, que nos conforta e nos enche de ânimo e de alegria. Principalmente porque, vindo de quem veio, essa palavra de quem pronunciou isso, e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que é o apóstolo Paulo, né, que escreveu tais palavras, nós já imaginamos coisas grandiosas. Bem, meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta aos irmãos de Filipenses, ele estava preso em Roma, prestes a ser julgado e morto, vivendo a sua vida em cárcere inferior, sendo maltratado, sendo vilipendiado. Mas ele escreve essa carta de maneira tão amorosa e intensa. Eu gostaria de compartilhar um pouco daquilo que estava, do que a gente julga aqui e tenta interpretar daquilo que estava no coração desse homem. Bem, meus queridos, esse capítulo de Filipenses, Paulo, ele está falando aos irmãos dessa igreja de Filipos sobre como se sente o seu coração com relação a todas as coisas que ele já tinha vivido e o que ele estava aplicando à sua vida, lições de vida para si mesmo, e ele lança isso para a igreja de Filipos e ele lança isso para nós hoje, nos dias de hoje. O que é que Paulo, então, está querendo dizer sobre tudo isso que ele viveu e tudo que ele estava vivendo naquele momento? Ele estava, então, falando e discorrendo um pouco sobre a sua trajetória como homem. Como homem de Deus, como homem como religioso que foi, e agora como filho de Deus e como servo do Senhor Jesus Cristo, na sua trajetória, como ele estava se sentindo, o que ele estava vivendo. Nessa leitura toda, do versículo 1 até o 14 do capítulo 3, para mim soou uma pergunta para a minha vida. E a minha trajetória? Hermes, e a sua trajetória? Como que eu posso ver a minha trajetória? Como eu posso fazer a leitura de mim mesmo, né? E como eu posso dizer para você e perguntar para você nesse momento, e a sua trajetória de vida? Tanto da sua vida pessoal,
aquilo que você tem vivido nesses anos e a sua vida com Cristo. Bom, este pequeno texto nos pode dizer muitas coisas, meu irmão. Ele pode dizer coisas tremendas para nós. Ele está falando, então, sobre coisas que são muito relevantes para nós. Repare, então, nessas palavras importantes que ele cita. Veja só. Paulo estava dizendo que em si mesmo, e isso está lá no versículo 4 e 5, ele está dizendo assim: ainda que também eu podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu. Ou seja, esse camarada aqui, ele era, além de tudo, um religioso. Ele era um religioso muito bem conceituado. Paulo, ele era, antes de ser o apóstolo Paulo, ele era Saulo, ele era esse homem bem conceituado no judaísmo. Veja só o que ele escreve de si mesmo. Ele poderia muito bem gloriar-se em si mesmo. Ele poderia dizer assim: eu tenho tantos títulos, eu tenho tanta conquista, eu tenho tanto conhecimento, tanto isso, tanto aquilo, tanto aquele outro. Mas ele chega a um ponto da sua vida que ele repensa a sua vida em favor da pessoa de Cristo. Ele também diz lá no versículo 6, ele diz o seguinte: segundo o zelo, eu era perseguidor da igreja, e segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Veja só o conceito de si mesmo que ele tinha, e o conceito que ele passava para os outros, e que os outros também viam na pessoa de Paulo. Ele era um homem chamado de irrepreensível e zeloso da lei. Assim era Paulo. Este homem que andava segundo as regras da sua religião, do judaísmo. E ele era orgulhoso disso. Ele tinha orgulho disso. Porém, meus irmãos, quando este homem conhece ao Senhor Jesus, ele passa a considerar aquelas coisas, tudo aquilo que ele conheceu, tudo aquilo que ele viveu. Ele começa a considerar como refúgio por causa da excelência de Cristo. Veja só o versículo 7 e 8, o que ele diz. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele diz esta frase: eu também tenho por perda todas as coisas, por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Em outras versões, esta palavra aqui aparece como refúgio. As considera como refúgio e até em outras versões como esterco, por causa da sublimidade, por causa da excelência de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso saber, meus irmãos, porque a nossa vida também tem esse divisor de águas, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de conhecer ao Senhor Jesus Cristo e depois de conhecer ao Senhor Jesus. E você deve refletir sobre isso. Você deve refletir sobre isso, porque o apóstolo Paulo, ele considerou então todas estas coisas como refúgio por causa da excelência de Cristo Jesus. Amém? E então, meus irmãos, para quê? Para que Paulo descreve todas estas coisas? Por que é que Paulo estava dizendo estas coisas? Porque agora, depois de Cristo, depois de padecer por causa do Senhor Jesus, de sofrer tantas perseguições, de sofrer tantos açoites, de sofrer tanto vilipêndio por causa dessa sublimidade de Jesus,
ele então aplica em si mesmo dois princípios, ele nos ensina dois princípios interessantes e que nós devemos então considerá-los porque somos felizes em Cristo. Veja só então o que é que ele fala no versículo 9, meu querido irmão. Depois dele dizer que ele considera todas essas coisas como perda e como escória para poder ganhar a Cristo e por causa da sublimidade de Cristo, no versículo 9 ele diz assim: e eu mesmo seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo agora está nos mostrando, meus irmãos, que tudo isso redunda agora e traz para ele esta alegria de saber que ele hoje pode ser encontrado, escondido, guardado em Cristo Jesus, no Filho de Deus, pela fé, para uma viva e gloriosa esperança. Não tendo mais que se preocupar com a justiça humana, a justiça da lei, a justiça dos homens, a justiça da religião, mas a justiça que vem do Senhor Jesus Cristo, pela fé no seu Mestre, no seu Senhor. Aquela que ele mesmo disse que a nossa vida foi comprada com sangue precioso. Não foi com prata ou com ouro que nós somos comprados, mas fomos comprados com o sangue de Jesus. Então, ele se gloria neste momento, ele se gloria nesta vida que ele tem e que ele é encontrado, escondido, guardado em Cristo Jesus. E ele vive agora esta justiça de Deus pela fé, andando segundo os preceitos de Deus, andando segundo a glória de Deus, andando segundo o mover de Deus na sua vida. E em segundo lugar, e encerrando aqui esta palavra, ele diz no versículo 13 e 14: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, ou seja, ele não alcançou perfeição em si mesmo. Ele não é um homem perfeito, ele está dizendo: eu não sou perfeito, eu não estou alcançando perfeição na minha vida. Ele diz assim: mas uma coisa eu faço, e que é esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, meus amados, nós hoje temos, como Paulo, assim como o apóstolo Paulo, nós temos uma vocação em Cristo Jesus. E da mesma maneira que ele disse estas palavras, nós precisamos aplicar isso ao nosso coração, dizendo também ao Senhor: Senhor, eu te louvo porque eu não tenho mais que caminhar segundo os meus esforços pessoais, o meu esforço que nada vale. Tudo aquilo que você fizer para alcançar qualquer coisa para Deus não serve de nada. Mas quando você faz em Cristo Jesus, as tuas obras começam a ser feitas em Cristo Jesus e você é encontrado nele, você então entende o que a palavra do Senhor está dizendo. Você olha para frente, você tem um alvo que é Cristo Jesus e você está agora caminhando, como somos chamados de homens do caminho, nós estamos caminhando rumo a um alvo que é Cristo Jesus e Ele tem para nós uma soberana vocação nele mesmo, onde nós podemos caminhar tranquilos, seguros, felizes, amados, também amando a todos em Cristo, vivendo esta vida gloriosa no Senhor Jesus Cristo. Não segundo a visão humana, não segundo a visão da religião, mas segundo a visão do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso amado Jesus Cristo. Então, meus queridos, nós podemos então concluir conosco, no nosso coração, vivendo assim como Paulo disse: eu vivo agora porque eu tenho um prêmio a receber do Senhor. Não que eu tenha feito alguma coisa para merecer esse prêmio, mas este prêmio, ele é dado por causa de Jesus. Os méritos são do Senhor Jesus Cristo.
Eu olho para um alvo, eu olho para Jesus, eu olho pela fé no Filho de Deus que me amou, se entregou a si mesmo por mim e hoje me convida a caminhar com Ele, não a caminhar uma vida sozinho, solto, vivendo debaixo de tacão de religião, vivendo debaixo de uma regra, de uma norma que eu jamais vou conseguir cumprir na sua totalidade. Mas segundo a graça de Deus, que aplica sobre a minha vida graça, bondade, misericórdia, fidelidade e amor. Que Deus possa abençoar seu coração, meu irmão. Que você possa caminhar nesta graça de Cristo. Que você possa viver por Ele e para Ele. Jesus Cristo é o nosso alvo. Jesus é a nossa vida. Estamos guardados nele, estamos seguros nele, estamos escondidos nele. Que Deus abençoe seu coração. Vamos ouvir então uma música, um louvor, que vai falar muito ao nosso coração. E depois nós voltamos para encerrar este nosso trabalho de hoje. Deus te abençoe. Um abraço. Bem, meus irmãos, meus amigos, estamos terminando então mais um programa dos Homens do Caminho e eu quero mais uma vez agradecer você pela sua participação, pela assistência, por compartilhar esses vídeos com os seus amigos e conhecidos. Louvo a Deus porque o Senhor tem conduzido a nossa vida sempre em triunfo debaixo da sua graça, do seu amor. Vamos orar, encerrando, dando graças a Deus pela nossa vida que temos escondida, guardada no Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, por este momento que tivemos, por este aprendizado da Tua Palavra. Quem somos, Senhor Deus, para alcançar as Tuas maravilhas? Mas o Senhor desceu dos céus, se fez homem e veio, Senhor Deus, nos atender quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. O Senhor nos ofereceu salvação em Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Ajuda-nos a caminhar segundo o Teu querer e a Tua vontade. Assim nós oramos e agradecemos e pedimos as Tuas bênçãos sobre todos estes homens do caminho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Todos aqueles que te cercam sejam graciosamente abençoados por Deus. Um forte abraço.